Olá pessoas, professor Francisco com vocês de volta com Ciências da Natureza. Vamos nos lembrar, na aula passada eu estava falando para vocês sobre os planetas do Sistema Solar. Nós vimos os 4 planetas rochosos e os outros 4 planetas jovianos, né? E percebemos inclusive que em relação ao nosso planeta, que é um planeta rochoso, o planeta Terra, ele não é nem de longe o maior planeta, o maior corpo que existe no Sistema Solar. Entretanto, o nosso planeta, ele possui uma peculiaridade que até o momento, até a data do vídeo de hoje, é realmente o único planeta do Sistema Solar que possui essa peculiaridade, que é exatamente a existência de vida. Isso torna o nosso planeta Terra extremamente especial quando você vai comparar com os outros 7 que existem aqui no nosso Sistema Solar. Mas, afinal de contas, o que propicia para que a Terra seja tão especial, para que a Terra possua realmente vida? É isso que eu e vocês vamos investigar na aula de hoje. Dá uma olhada na tela. Perdão. Essa daqui, então, é a nossa primeira aula sobre vida e universo. E, obviamente, a gente vai começar pelo nosso planeta, tá? É bom que se diga o seguinte, quando a gente fala sobre vida e universo, tá? Se a gente fala sobre vida e universo, a gente vai tentar procurar vida por aí, vida essa que seja, no mínimo, semelhante à nossa, simplesmente pelo fato de que é o que eu e vocês conhecemos. O que a gente conhece é exatamente a vida, o tipo de vida que existe aqui no nosso planeta. Professor, pode ser que existam outros tipos de vidas em outros lugares do universo? Pode, mas o nosso ponto de partida de nossas investigações precisa ser da onde nós conhecemos. E a vida que nós conhecemos é essa vida que nós temos no nosso planeta, tá? Sem dúvida nenhuma, o grande ator que vai propiciar que exista vida em nosso planeta é exatamente o Sol. Não é só ele, mas principalmente o Sol, o astro-rei, ele tem essa potencialidade de oferecer vida para os planetas, até porque a nossa principal fonte de energia aqui no planeta Terra é exatamente o Sol, não é? Então veja por que o Sol é importante. Dá uma olhada aqui. Nesse caso aqui, né, a existência do Sol, essa estrela, né, com o tamanho que o Sol possui, é o responsável, veja, por gerar para nós aí calor e luz, né? E isso daí tem se mostrado realmente contribuições necessárias para que exista a vida da forma que nós entendemos aqui na Terra, tá bem? Aí alguém pode dizer, ué, professor, mas o Sol está brilhando não é só para a Terra? O Sol está brilhando também para Marte, para Vênus, para Mercúrio, para Saturno e por aí vai. Não é? Então, por que o Sol para nós é importante? Gente, o Sol para nós é importante, tendo em vista, inclusive, a distância em que o Sol está em relação à Terra. Volta para mim. Se o Sol estivesse um pouquinho mais perto de nós, ou nós um pouco mais perto do Sol, nós poderíamos aí amargar problemas, como por exemplo acontece nos planetas Vênus e Mercúrio, que estão mais próximos do Sol. A temperatura ela aumenta de tal quantidade que nesse caso fica praticamente inviável vida como nós conhecemos. Se o Sol tivesse um pouco mais afastado em relação ao nosso planeta, sei lá, talvez ali na órbita de Júpiter, na órbita de Saturno, nós teríamos assim uma energia muito menor a ser recebida de forma a propiciar a vida também conforme nós conhecemos, não é? Portanto, não só o Sol, mas o fato de nós estarmos a uma distância extremamente propícia, isso daí facilita muitíssimo que a vida possa prosperar. Dá uma olhada aqui. Então é isso, né? A distância nossa aí, né? Essa distância, ela é tão interessante que a temperatura média do nosso planeta gira em torno de importantes 15 graus Celsius, tá? Algo extremamente temperado. Veja que essa temperatura é a temperatura média
tá, do nosso planeta, né? Além disso, além de ter o Sol, que outra coisa é importante para o nosso planeta? Por incrível que pareça, a existência de uma crosta planetária, a crosta terrestre, ela consegue absorver essa energia necessária e manter essa energia aqui no nosso planeta, tá? Essa energia mesma que vem do Sol ou a energia que está no núcleo incandescente do nosso planeta pode ser mantida e dessa forma a gente pode aproveitar ao invés da energia simplesmente escapar. Isso, obviamente, não acontece no caso dos planetas jovianos. Como eles são basicamente bolas de gás, eles têm muita dificuldade de reter essa energia que eles recebem. Isso é mais típico de planetas rochosos, tá? Como Marte, Vênus, Mercúrio e a nossa própria Terra. Isso acaba, então, facilitando muitíssimo que a gente armazene essa energia, não é? E isso, obviamente, armazenar energia é importante para qualquer organismo vivo que existe no nosso planeta, né? Vamos adiante. Muito bom. Olha o tanto que o nosso planeta é bacana, porque além de ter uma crosta interessante, além de estarmos a uma distância ótima em relação ao Sol, o fato de nosso planeta ter a condição de rotação com um ângulo, ou seja, nosso planeta ele não está retinho em relação ao que a gente pode dizer aí, aos raios solares. Ele faz um ângulo de 23,5 graus Celsius, né? Então, o fato da nossa rotação, que é de 24 horas aproximadamente, e o ângulo que nós fazemos em relação ao Sol, isso auxilia muito também para que a vida possa prosperar, tá? A rotação, ela auxilia, não sendo longa demais ou não sendo curta demais, exatamente porque nós temos aí, em relação à distância que nós estamos do Sol, o aproveitamento necessário daquela energia. Como assim, professor? Existem planetas, e nós vimos por aí, né, cuja rotação é lenta demais. Significa que uma face daquele planeta recebe bastante energia durante um período do seu ano e a outra face não recebe quase nada. Aquela face do planeta que está recebendo energia durante muito tempo, ela acaba se aquecendo demais se comparada com a face oposta, que fica extremamente fria. E essas condições de temperatura, elas são importantes para propiciar a vida. A nossa não. As 24 horas praticamente que nós temos é ideal para que a gente tenha esse período de dia e de noite, né, em nosso planeta, porque de dia a gente absorve a energia do Sol, uma das faces do planeta absorve a energia do Sol, e a outra face, ela fica, então, escura, não é? Sem absorver, né? Para poder liberar esse excesso de energia, inclusive, né? Então, isso é muito importante, além, obviamente, da inclinação e a translação da Terra em torno do Sol. Isso vai propiciar as estações do ano, e é exatamente essa troca de temperatura, ou seja, essa troca do recebimento da energia que vem do Sol, é que vai propiciar meses aí que a gente tem um pouco mais frios e outros meses mais quentes, tá bom? Muito bacana isso, realmente parece que a gente está no lugar do jeitinho certo para que tenha a vida como nós conhecemos. Vamos continuar porque tem mais. Para além disso, senhoras e senhores, né, a gente pode dizer, né, que a gente está admitindo vida na Terra a partir dessas condições todas. Como é que a vida começou no nosso planeta, né? Já que a Terra está com as posições aí astronômicas e geológicas favoráveis para a vida, como é que começou? Fato é o seguinte: quando a gente vai falar em ciência e falar na origem aqui da vida, existe ainda um debate para poder dizer quando começou exatamente, né? Ou como começou. Existe ainda um debate. Então, nós temos algumas hipóteses, né? A primeira, ela diz o seguinte, ó, a Terra, por exemplo, dentro de sua formação, ela aconteceu há 4,5 bilhões
de anos. Gente, isso é tempo para dedéu, né? 4,5 bilhões de anos. Pra você ter uma ideia, o universo como um todo, ele deve ter iniciado a partir do Big Bang, que é essa teoria cosmológica que a gente usa para explicar a origem do universo, deve ter começado ali por volta dos seus 13,5, 14 bilhões de anos, não é? Então a Terra, ela teve a sua formação há 4,5 bilhões de anos. Naquela Terra primordial, o que se tinha, né? Nós tínhamos aí alguns materiais como gases, pó, né? Rochas, né? Nesse ponto aí, extremamente quente a Terra, inclusive eu sugiro esse vídeo aqui, A Origem da Vida na Terra, que vai explicar exatamente isso, né? Então, nesse ambiente, que era um ambiente muito difícil, né? Nesse caso, a vida, não é? Ela era improvável, exatamente por conta, né, dessas atividades vulcânicas, né, que nós tínhamos constantemente. A Terra, nesse caso aí, na sua formação, ela não tinha como propiciar a vida, não é? Bom, a formação da atmosfera primitiva, resultante exatamente daquela emissão de gases vulcânicos, começou logo depois. Aí você tem as primeiras chuvas, que originou os oceanos primitivos. Aqueles oceanos eram basicamente um caldeirão, porque era tudo águas realmente muito quentes. Só que já estava ali, já propício, depois de milhares de anos, né, o aparecimento das primeiras mônadas, ou seja, das primeiras bactérias, seres vivos a povoar o oceano, né? Provavelmente aquelas bactérias eram fotossintetizantes, ou seja, elas colhiam da energia do Sol a energia necessária para a produção, inclusive, do oxigênio. Gás esse que a gente sabe que é extremamente importante para as vidas aqui no planeta, né? Então, a libertação de oxigênio foi para a atmosfera e formou mais tarde o ozônio, que era o O3, não é? Moléculas um pouco mais complexas do que o oxigênio. O O3 formou a camada de ozônio. Essa camada é outra que nos auxilia a ter um ambiente correto para que a gente possa ter vida aqui na Terra. Muito mais tarde é que nós temos aí o aparecimento das primeiras plantas e mais tarde ainda é quando nós tivemos o aparecimento dos primeiros animais, né? Então vamos lá, vamos recapitular aqui eu e vocês. Afinal de contas, professor, quais são as condições aqui da vida na Terra? Primeira coisa, tá aqui, ó, distância ideal em relação ao Sol, para a gente poder receber luz e calor, tá? A nossa massa, a massa aqui da Terra, cria uma força gravitacional interessante para que possa existir atmosfera, tá? Não é como, por exemplo, na Lua. Você sabe, por exemplo, que a Lua, o nosso satélite natural, ele não tem atmosfera, porque ele, enquanto massa, a massa da Lua não é suficiente para poder segurar gravitacionalmente a atmosfera que poderia ser formada por lá. O nosso planeta não, ele já tem uma massa suficiente e necessária para segurar todos esses gases, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, carbono, tudo isso, portanto, é segurado pela gravitação que a gente tem aqui no nosso planeta. Isso é muito importante, a formação de uma atmosfera, tá? Continuando. Para além disso, outro fato aqui, né? Essa atmosfera que permite a realização de função que são especiais e essenciais para a nossa vida. A camada de ozônio que faz as duas coisas. Primeiro, filtra a radiação que vem do Sol, radiação essa que poderia ser letal para nós, né, para a vida como a conhecemos, e nos ajuda dentro da manutenção da temperatura no planeta. Fazendo o quê? Exatamente o efeito estufa, né? E importante lembrar, o efeito estufa natural, que nós temos já há milhares de anos, tá? Ele é interessante para manter a temperatura no planeta. Entretanto, o que a gente tem experienciado após o século XVIII, com a Revolução Industrial, é um aumento desse comportamento de estufa do nosso planeta, por conta, provavelmente, da emissão de gases carbônicos, né? Gás carbônico na atmosfera. Ou seja, algo que estava equilibrado se desequilibrou. Nós estamos com efeito estufa mais agudo
agudo e, portanto, existe uma tendência de aquecimento do nosso planeta e essa tendência de aquecimento acaba mexendo com o que a gente pode falar aí com o nosso ecossistema, com o nosso ambiente, com o nosso clima, tá? Então, é importante a gente perceber que o efeito estufa já existia, entretanto, agora ele se torna mais agudo, tá? Vamos adiante. Falta uma última coisa que eu tenho que lhes dizer sobre a existência da vida na Terra. Não haveria vida na Terra se não houvesse água. As águas do nosso planeta são o grande berço da vida. Quando os astrônomos acabam procurando por vida em outros planetas, uma das primeiras coisas que eles querem saber é se naquele planeta existe água, tá? A água, então, faria esse caldo primordial da onde sairia a vida. E nós sabemos que a maior parte da água que nós temos no nosso planeta está exatamente nos oceanos, né? Portanto, aí nós temos uma maior parte, mais de 97% é água salgada. Senhoras e senhores, era isso que eu queria ter te mostrado, tá? Espero que você tenha compreendido essa questão da vida, o quanto o nosso planeta é privilegiado, né, para receber a vida como nós a conhecemos. Eu quero continuar um pouco nesse assunto na próxima aula. Aguarde e confie. Professor Francisco fica por aqui, te agradecendo sempre o carinho, agradecendo a sua paciência e naquela certeza, tá? Tamo junto na educação. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.